Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o poder empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes na televisão. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, mega especial, o Alexandre, que é fundador da Infinity. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber aqui. Eu que te agradeço, Miguel, é um super prazer, um sonho literalmente de estar podendo aqui estar conversando com você e trocar essa ideia que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Gratidão demais, Alexandre. E, Alexandre, como você já sabe, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar dando o pontapé aqui no episódio, praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então, pedindo para eles resumirem em até 140 caracteres o que a sua empresa faz. Então, o que a Infinity faz? Posso te convidar para ler o que você escreveu pra gente? Com certeza. Por gentileza. Bom, a Infinity é a primeira Filantech do Brasil. Plataforma que redireciona alimentos para gerar mudança social e combater o problema da fome, trazendo um novo equilíbrio para o sistema alimentar global. Perfeito, animal. Essa é uma... eu acho que a Infinity é um primeiro grande case que a gente está trazendo de uma Filantech aqui no Pode Sonhar. Estamos muito felizes de receber e a gente muito ouve se falar no ecossistema. Já recebemos aqui no Pode Sonhar Health Techs, Fintechs, várias outras dessas startups que usam a tecnologia para crescer e escalar um modelo de negócio. Eu queria que você começasse contando o que é uma Filantech, Alexandre. Perfeito. Então, você já até pegou um gancho, né? Boa. Nessa toada dos últimos anos, né, com o surgimento de inúmeras startups, em que elas incluem no nome, né, Fintech, Health Tech, HR Tech, e olhando muito para o nosso modelo de negócio, em que o nosso foco é totalmente o impacto socioambiental, e a gente não se encaixava em nenhum desses termos, né? Nem no social, nem no food tech. E o que a gente realmente traz é uma transformação dentro do universo da filantropia, né? Aliando a filantropia com a tecnologia. Certo. Então, nessa toada, eu falei, bom, a gente é algo novo, né? A forma com que a gente está estruturando o nosso negócio, a nossa visão de longo prazo, como que a gente está, né, combatendo esses problemas usando tecnologia e tendo a filantropia como um aliado. Então, a gente pensou, bom, vamos juntar essas duas, essa leva aí, né, das techs e surgimos com esse termo Filantech e é a primeira Filantech do Brasil. Da hora. Inclusive, animal. Ontem eu estava até mexendo no chat GPT. Boa. Hoje assim, eu testei também. Eu nunca tinha usado. Que da hora. Coincidência. É demais. É muito massa. Eu tava curioso, assim, a gente tava já procurando, será que é no mundo? Será que é no Brasil? Eu botei assim, Filantech exists? Tipo, existe Filantech? E aí o chat GPT me deu assim, não existe esse termo. Provavelmente é a junção de filantropia com tecnologia. Então talvez sejamos a primeira do mundo, né? Que da hora, que massa. Você que deu esse nome mesmo, então não foi tirado de um benchmark lá de fora, nada disso. Não. Veio da minha cabeça mesmo. Que da hora. Pra trazer uma roupagem diferente para esse universo. Muito show. E eu queria que você contasse, Alexandre, quais são os problemas que a Infinity se propõe a resolver. Perfeito. Olha, nosso foco total é na construção de uma solução eficiente para combater o problema da fome. Da fome. Que é realmente algo que, infelizmente, permeia a história do nosso país há milênios. E nunca ninguém olhou para esse problema da mesma forma que grandes empreendedores falam, né? Encontre um grande problema e busque as soluções, sabe esse papo? Um grande mercado, uma grande dor. Eu falei, bom, acho que não tem alguma dor maior do que o problema da fome. Total. E muito com essa cabeça de não depender de terceiros, né? Não jogar sempre essa responsabilidade para governos, para as empresas e afins. Então, resolvi abraçar isso e construir uma solução realmente eficiente para que fosse perene, né? Que a gente conseguisse estruturalmente tirar nosso país do problema da fome. Da hora. E, consequentemente, quando você começa a estudar o problema da fome, você esbarra numa questão de qual que é essa produção de alimentos, se ela é suficiente hoje em dia, né, para alimentar a população. E quando você vai, né, cavucando, naturalmente você chega na questão do desperdício. Tá bom. E a minha visão sempre foi também de
construir soluções que não resolvessem só a demanda de um lado, como, por exemplo, a demanda por comida de quem tem fome. Eu sabia que eu precisava trazer isso para dentro de uma lógica de mercado, uma lógica econômica, e encontrando a questão do desperdício, eu percebi também que existe, na verdade, um problema gigantesco em como lidar com a questão do desperdício, né, nos setores alimentícios, como um todo, né, da produção, da distribuição, no varejista, né, nos supermercados, nos restaurantes e afins, e nas indústrias de alimentos. Então, eu vi que tinha um grande problema de como gerir isso. Falei assim, bom, então vamos lá fechar essas pontas e com essa cabeça aí de negócio. Perfeito, da hora, Alexandre. Sensacional, baita propósito, uma missão, um problema, uma dor real e gigantesca. Então, a Infinity tá caminhando, para resolver se propondo para resolver uma dor que é realmente latente, com certeza resolvendo isso de uma forma brilhante. E eu queria que você contasse como que isso acontece. Que tecnologia que vocês usam para gerenciar e diminuir o desperdício de alimentos? Legal. Eu gosto também de falar que é bem aquele... Tem várias coisas de papo de empreendedor, e quem estiver escutando, eu acho que vale a pena realmente pegar isso, que são uns clichês que a gente escuta até empreender, que eles se tornam muito verdade. Muito reais, exato. Até você botar a mão na massa. Total. Então, não tem como fugir de falar que a tecnologia, ela realmente é um meio para resolver esse problema. Então, no começo... E tem mais uma coisa que eu também gosto de falar. A tecnologia não precisa ser um ChatGPT ou aquela coisa mais disruptiva do planeta Terra. Exato. Se você, na sua gestão do dia a dia, já usa plataformas existentes, até desde um Gmail, WhatsApp, Slack, enfim, tudo que existe hoje para te possibilitar você construir algo, que sejam as pontes e fazer uma operação rodar, isso já é uma tecnologia. Então, no começo, eu usava tudo existente, né? Então, Google Forms, Jotform, Octadesk, os WhatsApps, os Slacks da vida, era isso. Até que eu entendi, né? Foi um processo, porque até então não tinha praticamente ninguém olhando para esse tema, principalmente da forma com que a gente olha. E com a cabeça e com a mentalidade que a gente está construindo no nosso negócio. Então eu falei assim, bom, deixa eu evitar gastar um dinheiro, né? Senão a gente só quer também, vamos construir o app e a coisa tal. Exatamente. Eu falei, não precisa. E o André, que é o meu head de produto, sempre falava isso pra mim. Boa. Que ele foi um dos primeiros que entrou ali depois de um tempo sozinho. Um abraço pro André. Um abraço pro André. Boa. Ele falou assim, cara, não vamos colocar tudo, vamos aos poucos. Então eu usava todas as plataformas até eu entender como que a minha operação funcionaria e como que a tecnologia viria ajudar. Show. Então, hoje, né, depois de 2 anos, a gente tem uma plataforma proprietária e via essa plataforma a gente faz a conexão entre os estabelecimentos do setor alimentício. Então, principalmente aqui os varejistas, né, supermercados, hortifrutis, pequenas lojas e afins, indústrias de alimentos, alguns restaurantes e também agora estamos entrando com o braço do produtor. Então, via nossa plataforma, a gente conecta esses estabelecimentos a uma rede de instituições parceiras. Então, e via isso, via a nossa tecnologia, a gente faz essa gestão diária entre quem tem o excedente que está próprio para consumo e o redirecionamento para as nossas instituições, ajudando a colocar comida na mesa de quem precisa todos os dias. Da hora. E esses alimentos são direcionados geralmente para comida, para alimentar as pessoas mesmo. Não tem outro destino, outra procedência para os alimentos, não. Exatamente. Tudo que a gente coleta de comida, né, é sempre redirecionado para a mesa das pessoas. Que legal. Exato. Que da hora, que sensacional. E, Alexandre, a gente já recebeu aqui no Pode Sonhar algumas marcas de alimentos. E aí, pensando também que a gente comunica com vários jovens empreendedores, estão começando ali um estabelecimento, um restaurante, talvez, como que essa pessoa pode procurar a Infinity, já que ela quer ajudar, quer levar o excedente dela para ajudar alguma dessas instituições. Ela queria que você falasse se ela entra no site, como é que ela faz? Perfeito. Então, hoje a gente tem uma equipe comercial, né, que vai atrás das grandes empresas, grandes e pequenas. A gente atende hoje desde um varejo que tem uma loja só, até grandes redes. Que da hora. Mas, obviamente, a gente tem recebido, né, empresas que estão buscando soluções para combater o desperdício.
Então, ou elas entram em contato e a gente entende a dinâmica da operação dela e implementa o nosso serviço. Show. Acho que, né, depois eu posso ir falando melhor como é que funciona no dia a dia mais especificamente. Espetáculo. Show. E onde a gente resolve essa dor, né? Não à toa eles estão vindo procurar. Animal. Pô, eu acho que vale super a pena você contar isso. Eu estou muito curioso para saber. Mas antes disso, eu queria muito que você falasse também, Alexandre, qual que é o tamanho da dor da fome no Brasil. A gente sabe que muitas pessoas publicam e tem muita desinformação a respeito disso, infelizmente. Então, você que estuda e entendeu esse problema muito bem, veio com uma solução que realmente agrega valor, qual que é o tamanho disso no Brasil? Perfeito, ótimo que você perguntou, porque na minha cabeça já estava assim, não perguntar naquele finzinho, sempre gosto de trazer essa realidade, né? E assim, hoje, Miguel, a gente está vivendo o pior momento da história da fome no nosso país. Porque a gente tem, né, os dados da segunda pesquisa da Rede Pensan, que é a pesquisa em soberania em segurança alimentar e nutricional, que relata que 60% da nossa população, 60%, eu gosto até de sempre frisar esse número, que representam 125 milhões de brasileiros, é surreal. Mais da metade. Passando por algum grau de insegurança alimentar, né? E dentro da insegurança alimentar existem 3 classificações. Você tem a insegurança grave, que é o que é mais comumente conhecido como a fome mesmo. Você tem a insegurança moderada e você tem a insegurança leve. Então, a grave são aquelas pessoas que realmente não sabem o que elas vão comer amanhã. E vai saber também o que elas comeram no dia de hoje. Você tem a insegurança moderada, que são pessoas e famílias que cortam muitas refeições, ou pais de famílias que não comem para dar alimento para os seus filhos, né? Então, eu tenho aqui arroz para uma semana, não vou jantar, vou só comer no almoço para pelo menos eu conseguir me alimentar uma vez no dia. E claro, a privação de categorias de produtos de qualidade, né? Isso aqui é com certeza um problema seríssimo. E você tem a leve, que são famílias que estão, né, muito mais nessa toada de cortando alimentos e fazendo, né, remanejando ali o que elas podem comprar ou não, mas com essa preocupação do que vai acontecer dada a situação socioeconômica. Entendi. E eu gosto também de trazer, desses 125 milhões, 33 milhões estão em fome grave, né, que é realmente aquela fome. Mas na minha percepção, na minha análise, tendo realmente muito imerso nesse tema nos últimos anos, muito estudo. Eu trago a visão de que todos são um grau de fome, de alguma certa forma. Porque você imagina o que acontece com uma família que já está numa insegurança moderada ou numa insegurança leve. E a situação que a gente está vivendo, tão complexa, a probabilidade dela piorar a situação de vida e caminhar para outro grau é grande. Tanto que é o que aconteceu da primeira pesquisa, que foi em 2021, para que saiu no final de 2022. A gente piorou de 17 milhões para 33 milhões. Nossa, depois a gente manda até os links certinhos com os números, né, para não ter dúvida. Então, assim, o cenário já está se mostrando muito problemático, né? Então, assim, ou a gente olha para isso realmente de uma forma diferente agora, ou a gente vai ter uma camada de população que vai crescer, assim, fadada ao fracasso, sendo bem honesto, assim. Então, a gente tem que ter um olhar bastante importante para esse problema que a gente está vivendo, que é de todos nós. Total. E eu acho que vale muito a pena também, Alexandre, você comentar quem são as instituições que são parceiras da Infinity, que vocês trabalham levando todos os alimentos ali, e como que é o trabalho que eles têm feito na prática, assim. Perfeito. A gente trabalha com instituições de todos os tamanhos, tá? Então, desde uma CUFA, que está no Brasil inteiro e permite uma capilarização também, nos ajuda a encontrar outras instituições menores em cada um dos lugares, até um Cefras aqui em São Paulo, que também faz um trabalho incrível, até instituições bem pequenas em cada um dos lugares onde a gente está abrindo uma operação nova. E então hoje a gente já tem mais de 100 instituições cadastradas com a gente, não todas trabalhando no dia a dia, mas assim, já estamos com quase 60 ali no dia a dia. E como que funciona essa operação do lado das instituições, né?
A gente criou na nossa metodologia de operações uma maneira na qual as próprias instituições ficam responsáveis por coletar esse produto. Ah, legal. Então a gente usa dessa rede logística das próprias instituições parceiras. Legal. Porque muitas delas têm o acesso, elas conseguem ir coletar, mas elas não conseguem fazer uma parceria unificada ou realmente recorrente com um mercado ou com uma rede. Porque elas têm um monte de tarefas para performar e tal. Exatamente. E aí que a Infinity entra. Exato. Tá. O que acontece hoje é que praticamente todo mundo precisa de comida, né? Seja uma instituição que lida com crianças, com jovens, com esporte, com idosos, com pessoas com deficiência, todo mundo precisa da comida no dia a dia. E até então muitas só ficavam nessa função, que é o que acontece com a questão da fome. Todo mundo fica só buscando se alimentar, né? Você fica nesse looping. Isso influencia todo o resto da sua vida, né? Da sua área, porque se você tem que colocar todo o foco, o direcionamento para você se alimentar, que é uma questão básica, o que vai ser das outras áreas da vida? Esse é o tamanho do quanto esse é um problema relevante e que precisa ser sanado o mais rápido possível, né? Exatamente. Eu gosto de fazer um exercício, de propor um exercício para quando eu estou conversando com as pessoas, que é... Quantas vezes você já não passou por uma situação, você está na sua casa, você está no seu trabalho... E você tá naquela toada lá e, puta, a barriga começa a embrulhar. E você percebe que você tá irritadíssimo, você tá não conseguindo pensar porque você tá com fome. Acontece demais, né? E assim, isso não é fome, né? Porque, não é fome. Graças a Deus aqui temos a oportunidade de a gente vai abrir a geladeira e ter acesso ao que a gente quiser, ou pegar um aplicativo e pedir absolutamente qualquer tipo de produto. Imagina você viver nessa toada. Né? A sua vida depender constantemente de você estar com a barriga vazia e você ficar trabalhando para só se alimentar. É muito difícil. Eu estava conversando até hoje com um parceiro meu maravilhoso, o Lucas Lima, inclusive também um abraço. Lógico. Eu vou mandando abraço para as pessoas que eu tô falando, tá? Vamos mandando. Enfim, tá me ajudando com algumas coisas bastante importantes agora do momento que a gente tá. Boa. E ele falou assim, cara, tem um provérbio chinês que fala que a gente tá a 3 refeições de distância de um colapso social. Ah, é? E alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a vibe é essa. Porque você imagina, se as pessoas não têm o que comer, passou um dia, passou 2 dias, se a gente não permitir acesso ao alimento, vamos supor, com um contingente enorme de pessoas, o que você vai fazer? O que você vai fazer se você tiver um filho passando fome? Vai virar uma guerra civil ali, sei lá, exagerando muito, mas é verdade. Não, é verdade. É verdade. Então é um problema, realmente muito grave, é estrutural, e a gente precisa olhar isso para a gente permitir, né, uma evolução enquanto sociedade. Exato. Né? Totalmente, Alexandre. E a gente, cara, aqui no Pode Sonhar, nós gostamos muito de ouvir histórias. E, eu tenho certeza que você coleta com todo esse propósito, com todo o seu trabalho, várias dessas histórias bonitas de pessoas, instituições que você ajudou. Eu adoraria que você contasse uma delas que te marcou, que serve como uma motivação para você levantar da cama todos os dias e continuar lutando para alcançar seu objetivo. Não, legal, adoro também falar sobre isso. Inclusive ontem hoje, eu nem lembro, eu acordei motivadaço, mandei mensagem pro meu time lá, vamos embora, a gente tá fazendo um negócio irado, vamos mudar a história do Brasil. Não, e a gente tava tendo uma reunião agora, uma reunião geral de fechamento, né, de resultado, e a gente trouxe uma história que a gente ouviu recentemente de um parceiro que era assim... Os colaboradores das empresas que a gente trabalha, né, pensando de uma loja, né, de uma grande rede, eles se envolvem muito no processo, né? Depois entrando aqui, mas é uma mudança de dentro para fora que a gente precisa, que a gente gera com o nosso negócio. Tem uma operação interna nas lojas e todos os colaboradores fazem parte dessa separação desses produtos. Animal. E aí um deles nos relatou que e ele fazia parte, né, do time que cuida dessa gestão do que seria desperdiçado para redirecionar para as instituições parceiras. E aí, coincidentemente, o filho dele que estuda numa creche, que é uma instituição parceira nossa, recebeu o alimento que ele tinha separado. E ele não sabia que isso tinha acontecido via Infinity, e via, né, a loja dele tinha direcionado, porque a gente sempre faz local ali. E isso, ele falou assim, cara, isso mudou completamente ainda mais a minha percepção. Olha isso, que incrível, né? O trabalho que eu estava realizando aqui
que está possibilitando que meu filho se alimente, né? E muitas vezes quem está trabalhando no próprio setor não tem nem acesso a esse alimento, né? Então é muito louco essa transformação aí que a gente quer gerar. Show. Muito da hora, Alexandre. E agora, cara, a gente, para quem tá assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem tá vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes na televisão, a gente vai pros comerciais e volta já já. E Alexandre, eu queria muito que você contasse também sobre como é usar da tecnologia, uma solução super tecnológica que conecta e tal, numa instituição que é social, que é filantrópica. Como que isso funciona? Foi um desafio levar a tecnologia para o terceiro setor ou não? Foi algo super natural? Super desafio. Super desafio. Tem acontecido várias experiências interessantes, né? São várias quebras de barreira que a gente tá ali batalhando no mercado. No mercado como um todo, eu digo, né? Mas tem algo... Tem uma frente que é muito interessante, que de certa forma a gente coloca a tecnologia principalmente na mão das instituições. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Exato. Né? Mesmo essas pequenininhas no interior de Sergipe que a gente está trabalhando, a gente consegue ter esse acesso. Legal. E aí, via a tecnologia que a gente desenvolveu, que é um web app, basicamente, a gente está digitalizando essas instituições. A gente está colocando uma nova forma delas fazerem uma gestão do dia a dia. Legal. Ainda é muito legal ver isso, né? Claro, é muito desafiador, como eu comentei, porque, você tem que insistir, tem que fazer, tem que cobrar muito, né? A gente tem uma equipe operacional que acompanha, vê os dados, se está preenchendo, não está preenchendo todos os formulários e todas as questões corretas, mas a gente está aos poucos digitalizando e trazendo eles para esse universo também, né? E aos poucos a gente quer torná-los os protagonistas, né? Quer entender onde a gente está gerando essa transformação completa naquela comunidade, nas pessoas que estão envolvidas. Exato. Sensacional. Muito bom. E, de fato, eu imagino que a gente vê muitas, como nós comentando no comecinho do episódio, fintechs, health techs, que a tecnologia e a inovação já faz parte do meio empresarial. Mas no terceiro setor, eu imagino que essa seja uma novidade, assim, que as pessoas estão se familiarizando com isso. E, além desse desafio, outro que vários dos empreendedores que a gente já recebeu aqui no Pode Sonhar, que trabalham com alimentos, relataram, Alexandre, é do desafio regulatório. Alimentos são produtos perecíveis, né? E enfrenta e passa por uma legislação, por uma regulação muito forte. Como que vocês, dentro da Infinite, buscam trabalhar isso? Como é que isso funciona? Foi um desafio para vocês entender isso ou não foi muito natural desde sempre? Não, é um desafio, porque até a metade de 2020 não existia nenhuma lei que permitia, de fato, a doação de alimentos sem que o estabelecimento doador, ou seja, o supermercado, a indústria e afins, pudessem não incorrer em algum problema jurídico ou de alguma multa se acontecesse alguma coisa com a pessoa que recebe esse alimento que foi doado. Beleza, se ela, tivesse uma infecção alimentar, algo do tipo. Entendi. Exato. Tá. Então, quem seria responsabilizado seria o estabelecimento. Mas na metade de 2020, a Lei 14.016 foi estabelecida, que mudou completamente as regras do jogo. Tá. Né? E essa lei, ela basicamente transfere a responsabilidade para cada agente nessa cadeia. Tá? Então, entendi. Então, tem a indústria, tem o varejo. A partir do momento que eu, Infinite, enquanto intermediário, recebo esses produtos, apesar de ele nunca passar por mim, né? Eu não tenho CD nem nada, ele é ponta a ponta, mas do diária. Ponto de vista da lei, Exato. Por você. Eu sou intermediário, a responsabilidade passa integralmente para mim, e a partir do momento que eu entrego esse alimento, a responsabilidade também passa
para a instituição que recebeu. Ah, tá bom. Então, a gente isenta cada um dos agentes nessa jornada, o que facilita muito o processo. Legal. Mas mesmo assim é um desafio, porque a lei foi sancionada e ela não veio com uma comunicação massiva. Então, muitos ainda dos estabelecimentos, a gente tem que explicar. Eu tenho um jurídico forte. Abraço pro Alex, pro Gustavo e pro Diego. Boa. Você vê, o time de advogados ali é grande. Abraço pro time. Exato. Então, assim, a gente tem que vir com esse suporte para as empresas, deixá-los tranquilos que a gente se responsabiliza e aos poucos ir construindo essa possibilidade de mudança. Perfeito. Muito da hora. Muito da hora. E, Alex, como funciona toda as instituições? Elas trabalham em meio nas comunidades de favela? Como é que é com moradores de rua? Como que elas atuam geralmente? Não sei se você quer citar uma especificamente, você disse que tem vários tipos, então acho que vale a pena citar como que elas funcionam na prática, sabe? Legal. Adoro falar sobre isso, porque tem duas visões que eu gosto de passar do terceiro setor. Nesse lado positivo de instituições, é incrível, e aí eu fico realmente de cara, o quanto líderes comunitários de pequenas instituições fazem muito com nada. Também sempre trago a visão, eu falo assim, gente, se essas pessoas tivessem as mesmas oportunidades, ou se algum dia forem diretores, CEOs de grandes empresas, eles seriam uns puta de uns gestores. Porque sabem coordenar, se viram com muito pouco, têm acesso a todo mundo de uma comunidade. É realmente impressionante o trabalho que eles fazem. A gente também tem uma exigência do nosso lado, então eles se viram nos 30 ali para fazer, a gente também sabe se virar com muito pouco, isso é muito legal. Você tá no terceiro setor assim, puta, no começo eu fiquei quase um ano sozinho, depois eu conto também de toda a estrutura, do Beto, com o fundador, do Moji. Tava eu e a Liane ali só no começo. Então, assim, eu fazia muito com nada. E aí eu me deparei com essa realidade desses grandes líderes, seja de comunidades que lidam com famílias, sejam com comunidades ou instituições que lidam com crianças, fazendo muito. Então, é super interessante de ver essa mobilização que acontece para fazer com que o alimento, nesse caso, chegue, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com líderes comunitários dessas instituições que fazem uma distribuição desses alimentos, fazem toda a triagem exigida pelo nosso processo, depois montam as cestas, distribuem, tem cadastro de todo mundo, quase um cadastro único ali, e é muito legal porque acho que tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, que são duas instituições que a gente apoia desde o começo na região do ABC, que é a Asriel e o projeto Ágape. Abraço Gilberto e abraço Mira. Boa. Eles são fenomenais e é muito curioso porque eles estão cada um ponto da cidade, não se conhecem e são esses líderes comunitários dessas instituições. E eles trabalham de uma forma muito semelhante. Tem um cadastro de todo mundo ali, acertadinho, fazem as sacolas, depois recebem, fazem a distribuição. E aí eu falei assim, caraca, que massa, que muito massa. Então a gente aprende demais nessa jornada com os brasileiros raiz que estão ali botando a mão na massa para fazer a diferença. Muito da hora. Se o empreendedor, né, Alexandre, já tem que se virar com muito pouco, recursos escassos, imagina quem trabalha no terceiro setor. Exato. Eu imagino que os pulos tem que dar, o jogo de cintura seja ainda muito maior. Exato. Muito maior. Exatamente. Da hora. Muito show. E eu queria que você contasse de onde surgiu a ideia, com quem que você construiu esse sonho juntos lá atrás. Então, eu sempre fui um cara muito voltado para impacto socioambiental. Legal. Né? Então, eu também costumo dizer que, assim, não é que eu caí do nada de paraquedas nesse universo de combate à fome. Já sempre fez parte, né? Tá. Depois a gente fala mais da minha história, mas eu vou contar um pouco de como foi a Infinite, né? O Beto Hakim e Moish, abraço para os dois, inclusive maravilhosos. Assim, boa, abraço. Deram a oportunidade de transformar minha vida e também de mudar essa história do nosso país. Eles tinham se juntado para criar realmente algo que eles não fossem só filântropos de dinheiro, né? Botar realmente mais a mão na massa. Tá. E é bem uma historinha legal. O Beto estava um dia
ele não trabalha com o tema, enfim, ele é empresário do setor têxtil. E ele estava um dia na praça de alimentação de um shopping, final de expediente. Tá. Tava andando ali, tal, e viu um pessoal passando com uma lata de lixo, pegando aqueles alimentos de todos os restaurantes perfeitos para consumo, tacando tudo fora. Nossa, que loucura. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? O que é isso, né? Por que isso está acontecendo? Sendo que existe tanta gente passando fome do outro lado. Foi entrando mais para dentro, né? Para entender um pouco melhor. Falei assim, bom, tem um problema do desperdício. Viu que tinha no varejo também. E começou a criar uma soluçãozinha ali, com algumas ideias e já começando a fazer uma ponte entre um primeiro supermercado e uma instituição parceira. E eu estava num momento de migrar minha carreira mesmo para que todo o meu tempo fosse destinado para a construção de alguma solução para problemas estruturais socioeconômicos do mundo real. Legal. Eu não queria que fosse sempre... Você já estava decidido disso? Eu já estava decidido. Legal. Foi depois de um grande projeto que eu fiz, que a gente pode falar também. Com certeza. No combate à Covid. E eu estava tipo, cara, é isso. Eu preciso fazer isso da minha vida. Massa. Também mais um clichêzão que é propósito, tava buscando mesmo. E se alinhar o propósito com estratégia, as coisas vão acontecendo. Legal. E aí eu tava nessa busca, aí o Mochi me fez uma ponte com o Beto e falou assim, ele tá aqui com esse negócio, tá procurando alguém para empreender isso com uma cabeça parecida com a sua. Certo. E aí eu fui conversar com ele e foi um match de cara, assim, porque eu falei assim, eu escutei tudo dele e a visão também dele, e foi muito de encontro com o que eu estava buscando. Entendi. Porque, sem desmerecer, obviamente, nenhum trabalho, nem nada, mas se fosse para fazer só mais uma coletinha aqui, uma distribuição ali, não era minha praia. Eu iria querer colocar mentalidade de negócio, startup, crescimento, empresa, olhar para o impacto global, escala mesmo, né? Eu queria realmente fazer a diferença. Exato. E ele também estava nessa toada, então a gente se juntou e foi, enfim, tem sido essa jornada desde então. Baita história, baita propósito, sensacional. Existe até, Alexandre, eu acho que você vai conhecer uma startup que chama ReFood. Conheço. Da hora. O fundador, ele é colaborador lá na minha faculdade, na Link. E aí, também... você estudou na Link? Estuda. Que legal. Eu falei até com a Bia, que saiu na Forbes agora. Exato. A Bia. Demais. Boa. Ela me falou da Link. Da hora. E aí, também um baita propósito. Exatamente, sua história me fez lembrar de que, estabelecimentos dos shoppings, restaurantes, a comida, por muito tempo, vai pro lixo. Pro lixo. E as comidas poderiam estar sendo usadas para destinar a resolver problemas reais da sociedade. Exatamente. Não, eu já conheci eles também, sou muito fã. Eu fico Pietro. Pietro, né? E eu fico muito feliz de ver... Eu não sei se... Acho que a gente nasceu na mesma época, né? Eu comecei no finalzinho de 2020. Tá. Eu não sei também. Depois a gente dá uma olhada, mas eu fico muito contente de ver essa evolução do que está acontecendo e de como que as pessoas estão olhando para esse tema, né? Com um olhar de negócio, de startups, vamos fechar essas pontas, então é muito, muito demais. Exato. Acho que até para a galera que está nos ouvindo entender, a ReFood é uma startup que você consegue comprar os alimentos depois do horário de pico dos estabelecimentos, ou não sei se é depois até do expediente, mas em horários não usuais você consegue comprar seu almoço por um preço que é 1/3 da refeição, normalmente, 1/4. Então, por um preço super descontado, porque esse alimento muito possivelmente iria pro lixo, não é isso? Muito possivelmente não, com certeza ele iria pro lixo. Olha que coisa. E aí você consegue entrar lá no aplicativo deles e adquirir esse alimento por um preço mais descontado. É muito legal porque aí você consegue ter... É muito difícil das pessoas dimensionarem o que é o desperdício, o que acontece, ou, qual que é a qualidade desse produto. É algo que você comeria na sua casa, tá perfeito, só não foi vendido ali, mas você tendo acesso a comprar mais barato, enfim, Exato. é muito legal. Boa. Agora, Alexandre, nós estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia nossos convidados a vender um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lovejoy Street, em que um dos personagens pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead.
Então a gente aqui no Pode Sonhar gosta de trocar a caneta por um objeto inusitado que a gente trouxe aqui. Eu falei que eu posso estar num dia não tão criativo, gente. Vocês não me julguem se eu falar besteira. Foi uma pilha. Uma pilha. É isso. Simples assim. E aí, Alexandre, eu vou te dar um tempinho para você pensar como é que você vai vender isso. Enquanto isso, eu vou dar um recado para as marcas aqui que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais novos empreendedores que estão resolvendo problemas reais e grandes da sociedade. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês, trocar uma ideia, caso vocês queiram nos apoiar aqui, nos patrocinar nesse podcast. Fechou? Então, no Pode Sonhar Podcast, na descrição desse episódio, vocês vão achar o nosso contato e também um formulário. Nós vamos ficar muito felizes de conversar com vocês. Tamo junto. Já me veio aqui, e eu vou fazer até uma analogia, entendeu? Sim. Que é o seguinte, da mesma forma que comida é energia vital de vida, e o que a gente quer possibilitar é ter uma geladeira sempre cheia, garantindo que você possa se alimentar se você precisa, é o objetivo, e graças a Deus temos as oportunidades, e você tem sempre algo na sua despensa, caso bata aquela fome, a pilha é a mesma coisa. É uma energia fundamental, que pode ser usada para inúmeros objetos ali de tecnologia do dia a dia. Então, fundamental você ter uma pilha em casa para garantir energia no dia a dia. Muito bom, muito bom. Energia vital de vida. Pô, esse termo é muito bom. Não é? Não é verdade? Me ganhou. Vou ter que levar. Boa. E a gente sempre gosta, Alexandre, de passar esse desafio para quem tá nos ouvindo ou assistindo aqui. Então, se você acha que consegue vender a pilha melhor que o Alexandre, manda na DM do nosso Instagram, no @podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor venda, vai selecionar a melhor e ler aqui no episódio adiante. Tá bom, a gente compara. Quero ver a criatividade da galera. Vamos ver se vai ter um termo melhor que energia vital de vida. Esse foi muito bom. Excelente. E, Alexandre, cara, eu queria muito que você relatasse também o que mais te desafiou na construção da Infinity até hoje. Qual foi o maior desafio que te gerou um maior aprendizado para você como empreendedor social? Opa, até engasguei. Boa. Olha, não sei se te dizer se existe algum desafio específico. Quer dizer, tudo é um desafio, né? O tema que eu tô lidando, os temas, a cabeça também, né? A gente lida com uma realidade ali complexa todos os dias. Puta, é punk. É fogo. Talvez realmente o desafio maior seja a solidão um pouco dessa jornada, porque você fica ali com a sua cabeça pipocando, você não sabe se você tá no caminho certo, se você tá fazendo ou não tá fazendo, se sente um inútil de vez em quando. Perfeito. Tipo assim, gente, eu não tô fazendo nada, nada. Até agora, no final do ano, eu falei assim, nossa, eu não fiz nada. Até depois saiu a revista lá, eu falei, não, tem alguma coisa eu estou fazendo. Eu já sabia, óbvio, mas assim, tem esses altos e baixos. Então o principal desafio, talvez pra mim, é você manter a cabeça no lugar. Ter uma visão de onde você tá indo minimamente ali. Legal. Mas eu acho que é uma inteligência emocional para lidar com as ansiedades e com as coisas, porque elas realmente não vão acontecer do dia pra noite. Sim. Tipo, não vão acontecer. E que tudo passa. Né? Também parece muito clichê, mas assim, as coisas passam. Tipo, o que tá muito bom passa, o que tá te matando ali passa. Então eu diria que o maior desafio é lidar com você mesmo e com uma autodisciplina interna, porque a vida por si só já é difícil, né? Com nossas angústias e tal. Então saber lidar e conciliar com todos esses problemas, e ainda mais tocar um negócio completamente novo e diferente, é o panorama maior de desafiador, assim, eu diria. Total. E eu acho que esse como você fala, Alexandre, é um clichê, mas ele é muito real, não tem como fugir dele. A vida do empreendedor é feita de altos e baixos, e ainda com menos recursos, quem trabalha no terceiro setor ainda trabalha com mais desafios, mais barreiras, porque tem uma limitação ainda maior. Então, eu acho que esse jogo de cintura e se manter firme, com uma inteligência emocional, se apegar à missão e ao propósito, total. É o caminho. Exatamente. Tem que estar firme, tem que estar convicto.
Óbvio que se você também estiver vendo, puta, tô tentando aqui um monte de coisa, não tá indo, sim, você dá uma reformulada no caminho. Mas tem que acreditar mesmo. Boa. Tem que fazer acontecer. Alexandre, você falou também, cara, um pouco sobre quando na sua transição de carreira que você estava decidido a trabalhar com impacto socioambiental, e eu queria que você contasse um pouco o que foi sua trajetória antes da criação da Infinity. Então, o que você fez, que projeto você estava envolvido até você entrar nesse barco? Uhum. Não, muito legal. Assim, eu gosto, antes de trazer a trajetória também, eu falo que a alimentação sempre foi um tema muito caro na nossa casa, né? Muito pela visão dos meus pais e de ter um alimento de muita qualidade. A gente sempre cresceu muito em volta da mesa. Entendi. E valorizando muito o alimento. Eu sempre fui bem noiado com desperdício. No prato, assim, também parece historinha, mas eu gosto também de contar essa, que eu tinha uma mania quando era pequeno, minha mãe falava assim, deixa um pouquinho no prato, tem um grãozinho de arroz, minha mãe falava assim, você vai deixar esse grãozinho sozinho? Entendi. Aí eu falava assim, ai meu Deus, eu vou comer então. Então isso foi me enraizando de uma forma tão interessante. Total. Mas assim, isso vem muito da minha casa. Minhas avós também, a minha avó Ivete, falecida já, um beijo. Um beijo pra mãe. Maravilhosa. Ela em 1950 bolinhas, era professora e fazia um trabalho voluntário para mulheres presidiárias naquela época. Então, e o meu pai fez a vida inteira, minha mãe fez a vida inteira, então eu fui observando, né? Eu sou judeu também, então tem uma cultura muito de tzedakah, que a gente chama, né? De retornar ao próximo. Boa, de retorno. Então isso sempre foi permeando a minha vida. E aí eu entrei, fiz administração de empresas na GV. Da hora. Só que eu nunca me vi no mercado, sabe? Tipo, não é que eu entrei com a cabeça, vou ser empresário, vou empreender, também não era isso. Mercado financeiro. Mercado financeiro, zero minha vibe. Mas, e aí o que me chamou muito a atenção no começo da faculdade foi uma entidade júnior que chamava Conexão Social. Legal. Que existe ainda. Sim. Que inclusive foi um dos melhores contatos das pessoas, foi muito maravilhoso. Porque legal. A gente fazia projetos para trazer os alunos para uma outra realidade e levar uma outra camada socioeconômica junto com a gente. Mas eu queria trazer essa visão e foi uma das coisas que não só eu gostei muito de me envolver, de criar projetos, mas também de botar a mão na massa. Tá. Meu primeiro projeto, assim, na faculdade foi com a Bia Caproni. Beijo, Bia Caproni maravilhosa, eu amo essa menina demais. E a gente tava fazendo uma reformulação de uma reforma, na verdade, de um CAPS ali do lado da faculdade. Tá. E a gente foi batendo na porta das casas de tinta para conseguir, sei lá, meia dúzia de lata de tinta, indo atrás e pensando como a gente ia fazer. Então isso me deu muito essa visão já. Boa. E aí, ao longo do tempo, eu fiquei um tempão no Conex, foi uma coisa que me prendeu muito na GV. Sim. Minha trajetória é zero regular, acho que isso é um papo para um podcast inteiro, que também, assim, de tempo ao tempo, cada um com a sua trajetória. Eu demorei 7 anos para me formar, bombei, fui viajar, empreendi. Boa. Então, foram várias coisas que aconteceram, e durante essa trajetória, então, fui pro Conex, depois eu empreendi, fui sócio de uma marca de moda praia masculina, Shorts Co. Legal. Uma baita experiência. E eu sempre trazia essa agenda. Então eu trazia, vamos pensar aqui na nossa rede logística, dos nossos parceiros, quem que produz. Então eu puxava sempre isso para dentro. E aí o social veio vindo. Foi vindo. Aí que eu também fui para Israel. Eu saí da Shorts Co, né? Vi que não era muito esse universo do varejo de moda que eu queria. Tá. Queria explorar mais o mundo. E em Israel fui estudar sustentabilidade e meio ambiente. Tá. Na Universidade de Tel Aviv. Sensacional. E foi muito maravilhoso, porque Israel é um país desse tamanho. Né? Você cruza de norte a sul em 7 horas. É impressionante a dinâmica do país, a diversidade de ambientes.
E lá me fez ver, e pela própria situação geopolítica de Israel, que é super complexa, o país teve que tirar água de pedra, literalmente, para sobreviver. Exato. Então eu aprendi muito. E lá eu também, eu sou desses, assim, eu me jogo em tudo quanto é experiência, vou sozinho, faço tudo, gosto de absorver o máximo. E eu participei de um hackathon patrocinado pela Microsoft. Eu nunca tinha participado de um hackathon. Boa. E a ideia, o objetivo era como usar tecnologia para melhorar a vida dos sobreviventes do Holocausto. Nossa. Que viviam no país ainda em uma situação ruim social. Entendi. E foi uma baita de uma experiência também. Então, tudo foi me trazendo o social. E o ambiental sempre estava incluso, porque, né? Foi tá no mesmo balaio. Que você sempre trabalhou ao longo da sua vida. Então, eu fui criando, sempre estive envolvido em projetos, seja no Conect, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Aí eu voltei para cá. Fui trabalhar numa startup também, recebi uma proposta maravilhosa. Beijo, Fred e Natan, da Rentbrella, dos guarda-chuvas compartilhados. Obrigado, legal. E que foi incrível, eu tava tocando toda a parte de expansão do negócio. Então, quando eu comecei, a gente tava em mais ou menos umas 30 lojas. E a gente levou depois para quase 450 na época que eu tava. E tinha uma vibe muito de economia circular. Demais. Então, era muito legal. E aí, mesmo assim, eu tocava toda a parte de expansão, eu trazia agenda de desenvolvimento socioambiental, batia nessa tecla. Boa. Aí, o que deu, até chegar no infinito, obviamente, o que deu o highlight mesmo dessa mudança toda? Quando a pandemia explodiu, o meu irmão, Ricardo, beijo, Ricardo. Boa. Meu parceiro incrível. E eu tava ali em casa, naquela primeira semana, eu falei assim, eu preciso ser um agente de transformação, não dá, eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? Até brinquei com ele na época, eu falei assim, já fiz curso de primeiros socorros, bota aí pra fazer qualquer coisa, eu faço. Preciso ajudar. E eu fiquei batendo nessa tecla, ele levou essa ideia pra diretoria, falou assim, que dá pra fazer alguma coisa, o pessoal falou assim, olha, a gente precisa de dinheiro, que os produtos são caríssimos, a oferta tá baixíssima, o que você conseguir vai ser maravilhoso. O meu irmão falou assim, tenta mexer os pauzinhos aí e conseguir uma grana. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente falou assim, bom, a gente percebeu que eu fiz uns postzinhos no meu Insta, vi que mais gente queria participar de alguma forma. E eu falei, talvez eu possa ampliar um pouco esse meu impacto, né? Também já com essa cabeça de, quero trazer mais gente pra mudança. E aí a gente resolveu criar um movimento de mobilização social para a saúde. Certo. Que a gente intitulou de Vem Pra Guerra. E foi literalmente assim, Miguel, em uma sexta-feira a gente começou a esboçar o projeto. No sábado de manhã a gente já tinha um projeto inteiro esboçado, com mais de 20 voluntários que tinham topado de diversas áreas. Aí veio minha cabeça empreendedora, junto com a ação de todo mundo ali, de comunicação, financeiro, jurídico, que a gente sabia que ia ser fundamental, design, tudo. Até tecnologia, porque a gente fez um site. E na segunda-feira, a gente lançou o movimento. Lançou já. E foi como pro outro. Assim, literalmente, foram 3 dias ali. Caramba. E menos de 3 dias, né? E a gente fez... A identidade estava muito forte, a comunicação estava muito boa, tudo foi muito bem estruturado. Não o timing também, né? Timing é muito importante nessa vida, saber usar timing. Isso é muito, muito relevante para quem está empreendendo. Viu a oportunidade, vai. Abraçar. Né? O trem tá passando. Perfeito. E a gente lançou o movimento numa segunda-feira e em 3 semanas a gente arrecadou 6 milhões e 200 mil reais. Que isso? Foi uma loucura. Foi uma loucura no momento mais intenso, né? Do que ninguém tava sabendo o que tava acontecendo. Sabia, comecinho da pandemia. Quer dizer, agora eu já trabalho... até então eu falo, nunca tinha trabalhado tanto na vida. Hoje eu sei que eu trabalho mais do que tudo na vida. Mas assim, foi uma loucura. E a gente teve um impacto, até o momento tinha sido o 4º maior movimento em número de doadores pessoa física. Foram quase 15 mil doadores. Né? Foi uma lógica inversa. A gente trouxe muita gente, depois as empresas vieram. Sensacional. E aí foi depois disso que me veio, falar assim, é esse o caminho. Eu preciso realmente encontrar algo em que o meu tempo inteiro vai ser destinado. E aí nessa busca, né, as coisas vão se encontrando, os pontos vão se ligando. Exato. E aí eu encontrei a Infinito. Sensacional. É interessante ver como todas as suas experiências, toda a sua trajetória corroboram. Exatamente. Pô, mas que projeto fenomenal esse.
Foi muito legal, foi maravilhoso, assim, o impacto que a gente teve, a visibilidade que a gente trouxe pro Hospital das Clínicas também, que é o principal hospital da América Latina e é o maior de todos, né? Então foi muito importante. Alexandre, queria te agradecer infinitamente. Por ter topado aqui o convite, ter trocado toda essa ideia conosco. Foi um prazer ouvir sobre sua história e a da Infinity também. Gratidão demais. O prazer é todo meu, Miguel. Eu fico muito feliz mesmo. Desejo todo o sucesso do mundo. Vamos juntos. Agradeço o convite. Também queria agradecer, óbvio, meu time maravilhoso, que não seria nada sem eles. Lu, Luiz, Hamilton, Gabs, Liane, André. Realmente todo mundo. A turma que faz acontecer. Que faz acontecer, com certeza. Maria também, pelo amor de Deus. Gratidão. Gratidão demais. Boa. Então, turma, se você assistiu esse episódio até aqui, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e o mais importante, de comentar o que você achou do episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todas as plataformas de streaming de áudio, no canal do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes às 23h30, todas as terças-feiras. Fechou? Vejo vocês na próxima e muito obrigado. Tamo junto.